de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas dessa vida não pode te fazer parar. Seja forte e corajoso, pois Deus teria por você. Abra tua boca e comece a adorar, que a vitória chegará. Oi, Mia! Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar. Oi, Rosângela! Mas a alegria vem ao amanhecer. Obrigado, linda! Deus abençoe você também! Abra tua boca e declare: o meu Deus é que me faz sorrir. Eu sei que estou firme na rocha, que nunca se abalará. O meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. O meu coração está firme, ó Deus. Meu coração firme está em ti. Não temerei, pois tu estás a me guardar. Posso cantar. Oi, Irene! Bem-vinda! Nada vai me separar de ti. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao Oi, Luciene! Bem-vinda! Paz de Cristo! adore. Fabianinha, boa tardinha, meu amor! Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar. Marinei, um beijo, linda! Adore que a alegria vem. Glória a Deus! Bom estar aqui com vocês mais à tarde. Opa, já estamos aí com a nossa linda pastora. Amém. Eu não sei se era para entrar agora, mas eu já enviei ele. Entrar agora. É porque assim, a hora passa muito rápido, né? O tempo é pouco. Então eu já vou aproveitando logo, né? Eu só coloco o hino para começar, que é o tempo do povo chegando, né? Aí, mas tá tranquilo, benção pura. Já fez lives hoje, né? Que eu vi. Isso, tem uma daqui a pouco, 5h47 também. Ô, bênção, Deus é maravilhoso. Eu nem pude assistir. Eu acabei de chegar da igreja também, né? Que hoje a gente faz parte da equipe da pastora Antonieta Rosa aqui na igreja. Temos a oração de 8 até meio-dia. Então, a gente sai correndo da oração, fui almoçar e é aquela correria, né? Mas que bom que é uma correria abençoada, né? Na obra de Deus. Hoje à noite temos ceia na nossa igreja. Temos também a consagração de diácono, né? Pastores também hoje. Então, hoje o dia está bem corrido. Está recheado. Glória a Deus. É bom que não dá tempo de pensar, não dá tempo de ficar, né? Gente, eu quero convidar vocês a enviar a setinha aí, envia a setinha do bem aí, vai chamando as pessoas. Fala, ó, a live da Nailde já começou. Fábio, chama aí as pessoas, Marinei, chama o povo aí. Vocês já conhecem a pastora Cristiane. Ela esteve com a gente na semana passada, já estiveram
um pouquinho, né, da história dela, e eu sei que vai ser bênção. Então, abençoa mais alguém, convide outras pessoas. Tem essa setinha aí embaixo, então envia aí para os amigos, envia para os parentes, para os vizinhos, os irmãos da igreja. Chama aí, fala que já começou a live aí, gente, para ninguém perder nada. Outra coisa, desde novembro que a gente faz essas lives, né? Já falei para vocês que Deus me deu essa direção para que eu comecei querendo ocupar o meu tempo, né? E agora virou uma missão, estamos aqui, né? Para fazer a obra de Deus. Esse aqui, eu sei aí, né? E eu sei que Deus tem abençoado. Então, se você quiser rever as nossas lives, está no meu YouTube, missionária, abreviação de missionária, MISS, Miss Nailde Silva. Lá você vai poder ver várias, tem até uma live que eu fiz com a Cris também, logo no comecinho, tá tudo lá no meu YouTube. Vai lá que vocês vão rever muitas lives, muitas coisas que Deus fez, muitas maravilhas. Nós estamos aí com a Dislene é lá do Paraguai, né, Diz? Lá do Paraguai. Ela nos acompanha aqui todos os dias, uma bênção. Temos gente de vários lugares. Eu quero fazer assim, quando vocês entrar, coloca o lugar que vocês são, que aí a gente já, né? Eu sei que tem gente de Rio das Ostras, de Macaé, tem gente de vários lugares aqui, Caxias, vários lugares. Luciene, um beijo. Minha amiga Rosângela, tá todo mundo aqui. Roberta Mendes, um beijo para você. Minha linda Marinei. Deus abençoe todos vocês, gente. Eu tenho certeza que essa tarde vai ser uma tarde de bênção. Oi, Luísa, um beijo. Manda um beijo pro Cosminho. A irmã Mice também está nos assistindo aí. Obrigado. Liene, um beijo, Lia. Deus abençoe. Vila da Penha, da Praça Marco Aurélio, olha, tá falando aí. Obrigado, gente, pelo carinho, tá? Gente, eu vou passar logo para a pastora Cristiane, para poder depois no final ela vai apresentar o livro dela. Ela é lá de Paloma, no Paraguai. Diz está todo dia comigo. Obrigado, Gide, eu te amo. Ela faz parte do meu grupo, das Irmãs de Jó. Ela também teve uma perda, né? Mas é uma mulher de Deus, guerreira, que não desiste, né? E a nossa marca é essa, a gente não desiste nunca. Glória a Deus. Liene também, agora faz parte do nosso grupo também, glória a Deus. E assim, né? Fabiana falou que já compartilhou no Zap e no Face. Muito bem, compartilhe. Vai ser forte hoje o negócio, hein, gente? Amém. Essa semana promete. Cris, está com você a palavra, minha amiga? Para mim é sempre uma honra te receber. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua vida, pelo seu ministério. Todas as vezes que eu posso estar perto de você, para mim tem sido uma bênção muito grande. Você soma muito na minha vida. Ter conhecido você foi uma grande bênção de Deus. É aquela conexão de ouro que Deus coloca na vida da gente. Você foi uma conexão de ouro para mim, porque através de você, Deus me mostrou um ministério que eu até então eu não tinha, eu desconhecia, porque eu achava assim, minha história, ninguém vai querer ouvir minha história. E Deus tocou em você. Eu tive naquele sítio, foi uma das primeiras vezes que eu comecei a ministrar, e dali de você em diante eu não parei mais. E eu louvo muito a Deus. A Bíblia fala que é gratidão. A Bíblia não, né? Eu acho que a Bíblia também fala assim da gratidão também. Mas o meu pastor Silas sempre fala isso. A gratidão é a memória do coração. E eu sempre vou ser grata a você, porque você sempre confiou no meu ministério, sempre me admirou, e é recíproco, eu também te admiro demais. Cada vez que eu vejo você falando, ministrando, para mim é um aprendizado. Eu amo poder sentar e te ouvir. Com toda a honra, todo prazer, a palavra está contigo. Glória a Deus, a honra é minha. Como eu falei, foi realmente uma conexão de ouro. Falei na outra live, nós temos nos conhecido. Deus me levou naquele encontro de Esther, eu creio, para que essa conexão pudesse ser feita. E está perdurando, e eu creio que vai perdurar até a eternidade, porque esse nosso Deus é maravilhoso. Comecei falando na semana passada, meu nome é Cristiane, sou esposa do Francisco, pastoreamos a Atos dos Apóstolos, vai fazer 12 anos. Nossa. Temos 3 filhos. Tá travando aí a sua internet. Jesus. Tiros em palavras. É a minha, Nair, que está travando? Eu vou mudar de lugar.
Ô, Cris, Ô, porque tá travando muito. vou mudar de lugar, Tá. então. Peraí. Oi, Só um Vitória, minutinho. bem-vinda, Vitória, bem-vinda. Ah, Tá, eu vou Jesus. cumprimentando o pessoal. Tá Adriana bom. Lira, obrigado, Dri, você está aqui. Ela vai ver, ela vai mudar de lugar para melhorar a Para ver se conexão aí. melhora um Bom, pouquinho. gente, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Gente, Em vamos fazer uma nome de de oração. A Jesus. gente sabe que é uma batalha grande, mas o inimigo já está É derrotado, já está verdade. vencido, em nome de Jesus. Eu ainda E aí? perguntei no início se a internet estava boa, porque eu estava vendo que estava meio que falhando a sua voz. Mas eu estou indo aqui para frente. Espera aí. Tá ótimo. Aí você tá Vamos ver se mostrando ela agora vai. andando, gente. Ela desfilando. Ela não anda, ela desfila, né? Ela tá Oh, desfilando. Jesus! Isso, espera um pouquinho. Ela tá procurando um lugar melhor. Tá, meu amor? Obrigada pelo Vamos lá. carinho, Miss. Deus Eu abençoe. fiz de manhã aqui. Pronto. Vamos ver se agora fica bem. De manhã eu estava aqui. Então eu acredito que vai dar certo, Aham. sim. Tá me ouvindo bem? Já deu. Deixa eu falar, Nilma, um beijo, Nilma. Tá, tranquilo agora, vai. Glória a Deus, aleluia! Vamos lá, então. Me apresentei semana passada e hoje já me apresentei. Sou pastora Cristiane, esposa do pastor Francisco, pastoreamos Atos dos Apóstolos. Vai fazer 12 anos agora. Tem um filho, Humberto, de 27, vai fazer agora em junho. Débora Esté vai fazer agora em maio, 12. Então, o Senhor tem nos agraciados com 3 filhos lindos, com um ministério maravilhoso e uma história poderosa em Cristo Jesus, porque a nossa história é só Cristo Jesus mesmo para poder nos sustentar até aqui. E aí já falei semana passada sobre um abuso de 3 para 4 anos de idade, quando a gente casa não está escrito ali, né, o letreiro, foi abusada. E aí você vai para um casamento com essa mazela, com esse mal, no caso, que te causaram. Eu não sei se alguém que está aqui também já foi abusado e partiu para um casamento desta forma. E com certeza vai dar o quê, Anaíldes? Ruim, né? Com certeza vai vir problemas. E foi o que aconteceu. Se Jesus não entrar, fica difícil, né? Se Jesus não Pois é, entrar, nós não tínhamos Jesus quando casamos. Nós casamos em 1994, eu aceitei Jesus em 1998, 4 anos depois. E 5 anos depois de casada foi que eu tive a restauração dessa mazela que eu carregava, desse fardo do abuso. E antes, porém, eu já carregava uma rejeição, né? No caso de pai, porque eu não conhecia meu pai e não sabia bem da história. Fiquei sabendo aos 10 anos de idade, no dia do meu aniversário, como eu acho que eu já falei aqui semana passada sobre isso. Uhum. E aí, vamos lá, partimos para o casamento, né, cheia de mazelas, cheia de áreas da vida que precisava ser ressignificada. Mas quando você casou, o teu marido já sabia, não? Da sua história, não? Não, eu só falei após 5 anos de casado. Como vocês se conheceram? Eu Olha, sei, eu quero que você fale. Ele sempre conta essa história, é uma história que ele gosta muito de contar. Eu estava no mercado com a minha mãe, né, do nosso bairro, onde a gente mora, e aí ele entrou no mercado, ele estava carregando barro nesse dia, tinha faltado o quartel, estava todo sujo de barro, aquele barro amarelo, ele estava bem sujo, e eu lanchava os finais de semana numa lanchonete que tinha perto da nossa casa, que se chamava Aqui Verão. E o dono dessa lanchonete estava no mercado fazendo compra, e ele entrou no mercado, e eu com a minha mãe fazendo compra, e aí o rapaz foi, me cumprimentou, aí eu cumprimentei, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, eu saí, aí ele falou assim, quem é ela? Aí o rapaz falou, é uma menina que lancha lá na minha lanchonete. Ele falou, poxa, me apresenta ela aí. Ele falou, eu vou te apresentar, você todo sujo? Mas eu não vou mesmo. E eu, na fila do biscoito, não vi esse papo dele. Aí daqui a pouco vem ele, pega no carrinho, assim, na parte da frente. Ele, oi, tudo bem? Aí eu já me assustei, né? Aí ele falou assim, você acredita em amor à primeira vista? Ele era doido. Aí eu falei assim, Eu não. achei Aí lindo ele falou contando. assim,
Eu achei lindo ele contando. Eu quero te beijar, e eu saí com um carrinho desesperada pelo mercado. Aí depois ele falou, eu trabalho na farmácia tal, assim, gritando no mercado. E eu virei para minha mãe e falei, mãe, tem um louco no mercado. E aí eu já tinha algo na minha vida, por causa do abuso, eu vinha tendo sonhos. Quando criança, eu tinha sonhos sexuais e de uma coisa que eu nem sabia o que era. Eu não sabia o que era um ato sexual, mas eu tinha esses sonhos com um rapaz não, uma criança que morava em frente à minha casa. E dentro desse mesmo mercado havia um outro rapazinho que me perseguia. Então eu já tinha medo das pessoas. Entendi. Por causa do abuso. Então, quando ele veio, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus. Mas mesmo assim eu gravei, né, aquela cena e ele falando que trabalhava na farmácia. E na época eu estava doente, eu estava passando por um período que eu tive toxoplasmose. E aí eu fui na farmácia. Depois de um tempo, eu falei, vou lá ver se é verdade, né? Então, a pessoa que está apaixonada, amor à primeira vista. Aí eu fui lá na farmácia e quando eu chego lá nessa farmácia, ele não estava. Mas eu perguntei e falaram que ele trabalhava lá mesmo, então quer dizer, ele não era um maluco. Aí quando foi... Deixa eu te cortar um pouquinho. A Roberta Mendes colocou assim, hoje é o dia do combate ao abuso e exploração sexual a criança e adolescente. Olha. Dia 18 de maio, maio do laranja. Olha, a gente nem sabia. Eu não sabia, não. E obrigado, Roberta. O povo aqui é instruído, minha filha. Olha! Pois é, e isso é muito sério. Nós precisamos combater, falar, dizer, porque a minha mãe, na época, não percebeu a minha mudança. Eu já era, assim, por eu ser melancólica, eu já era uma criança, né, tímida, mas não tímida ao extremo. Depois do abuso, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu tinha muita dificuldade. Tudo era se escondendo atrás da minha mãe. E como foi muito cedo, eu acredito que ela não conseguiu realmente perceber, né, a minha mudança. Então, nós hoje, mamães, papais, titios, titias, vovós, fiquem atentos, né? A pessoa que está do seu lado, se começou a reagir de forma diferente, querendo ficar trancada dentro de quarto, mudou, está agressivo, não quer ir com aquele tio, às vezes, com aquela pessoa, né? Porque tem, às vezes, o abuso vem de dentro da própria casa. O meu não foi. Mas muitos vêm de dentro da própria casa. Então, se a criança está tendo rejeição àquela pessoa, procura observar. Procura ver, se falou, acredite, porque também tem muitas mamães que às vezes a criança fala e a mamãe não acredita. Fala, que é isso? Você está inventando coisa. E isso é muito perigoso, porque com certeza, se a criança está ali reclamando de alguma coisa, vai averiguar, porque são muitos casos, Naildes, muitos. Todas as vezes que eu vou palestrar em algum encontro ou em algum chá de mulheres, eu faço uma pesquisa. E essa pesquisa já tem muito tempo e foi feita nos Estados Unidos. Que dentro de 10 mulheres, uma ali já foi abusada. E eu já fiz essa pesquisa e é real. E hoje está muito maior. Dentro de 10 eu posso dizer aí que 2, 3 já foram molestadas, já foram abusadas. Então, mais essa pandemia, né? Que as pessoas estão mais dentro de casa, né? Isso aí, isso aí. E aí, quando faz essa pesquisa, sempre tem ali, sabe, aquelas mulheres que, se tem 100 mulheres, 10 foram. E às vezes o número é muito maior. E a maioria permanecem caladas. Esse é o problema. Eu permaneci calada durante 20 anos da minha vida. E, assim, até mesmo depois dentro da minha própria família, teve pessoas que relataram que também permaneceram caladas, e até por mais tempo que eu. Meu Deus, sofrimento. E já tinham participado de lugares que foi falado abertamente, até mesmo eu falando abertamente, e as pessoas ainda não conseguiam compartilhar. Porque assim, o medo domina, não é isso? O medo de ser julgada, o medo de ser discriminada. Medo, vergonha. Eu acho, você é esposa de pastor, né? Tem uma igreja, uma ovelha, sei lá, eu acho que outra pessoa no seu lugar ia ter um pouco de receio também.
Mas é muito bom essa força, que eu sei que foi Deus que te deu. Eu sei que Quando você se sente livre, você quer colocar para fora e ajudar outras pessoas, ajudar outras vidas. Você não é mais presa. E quando essa liberdade chega, não há quem te segure. E Jesus quer justamente isso, né? Que a gente vá lá e propague, que há liberdade nele, né? Que há cura nele. Sim. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Aí chegamos num casamento desestruturado, porque ainda não tínhamos Jesus quando casamos, já carregando essas mazelas, orfandade, rejeição, abuso. E aí chego num casamento e começa a dar brigas. Nós brigamos muito no início do nosso casamento. Tivemos 2 separações e depois retornamos. E quando foi em 1998 que eu me converto, foi aí que começou a nossa vida a entrar no conserto. Porém, antes disso, quando a gente ainda... Nosso filho nasceu, eu já casei grávida, casei com 17 anos. E no dia seguinte completei 18. Porque a minha mãe teve que assinar, no caso, no cartório, para mim casar, porque eu sou só registrada no nome da minha mãe, não conhecia pai. E aí, ela assina ali para a gente casar, no dia seguinte eu faço 18 anos. Depois de fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses depois meu filho nasce, porque eu já estava grávida. 4 meses de casado, já vem o bebê. Imagina, numa família totalmente desestruturada. Eu com os meus traumas, meu esposo com os traumas dele. E aí a gente vai e começa uma família. E aí só deu ruim de início, né? Só ruim. Foi muito difícil. Tinha tudo para dar errado. Né? Pois é. Quando Jesus entrou, que foi restaurando toda a nossa vida, aí nesse período, o meu esposo, ele antes, né, da gente, no caso, engravidar, ele tinha muita vontade de ser pai e ele relatava sobre isso. Quando eu, então, fico grávida, e aí o nosso filho nasce, o meu esposo pegou, assim, uma rejeição pelo meu filho, porque eu me doava somente para o meu filho e esqueci do esposo. É um outro detalhe muito importante, mamãe. Filho, é bênção, é o nosso amorzinho, mas a gente precisa também dar atenção para o marido, passa o período do resguardo, e eu simplesmente só tinha olhos para o meu filho. Eu não tinha olhos mais para o meu esposo. E aí começou as brigas, porém, já eu grávida, a gente já vinha naquele quadro de traição. Meu esposo já me traía. Como eu falei, nós éramos, né, do mundo. Ele era segurança de baile funk. Meu Deus! Imagina! Era segurança de banco e baile funk. Quantas vezes eu fui no banco e eu perguntava para o colega dele de segurança: cadê o meu esposo? Ele falou assim: ele foi almoçar. E eu ficava às vezes esperando lá e nada dele aparecer. E eu ia às vezes em tudo quanto era restaurante que eu achava que ele poderia estar e ele não estava. E ele estava em hotéis da vida, no horário do almoço. E pasmem, mulheres pagavam. Porque o dinheiro dele chegava em casa normal, sabe? Era tudo direitinho. Uma vez eu me lembro que ele ganhou uma jaqueta preta de couro de uma mulher. E aí ele chegou com essa jaqueta em casa e eu falei: que jaqueta é essa? Ele, foi a segurança que deu, a Pires. Ele trabalhava na Pires. Eu falei: cadê o emblema da Pires? Porque quando você ganha uma jaqueta da segurança, tem que ter um emblema da segurança. Desculpa. E aí ele tentou de tudo quanto foi forma me convencer, mas aí depois que a gente se converteu, aí todos os concertos vieram, a gente foi restaurando tudo lá de trás, foi conversando. Aí ele relatou: aquela jaqueta realmente não era da segurança. Eu falei: eu sabia, estava na cara e tal. E aí a gente foi compartilhando. Porém, nesse período que o nosso filho nasce, eu fiquei amamentando. Eu já trabalhava num escritório de purificadores de água. E aí, nesse período, eu comecei a ir para casa. Eu não fiquei o período todo da licença maternidade em casa. Eu voltei a trabalhar. E aí, eu ia em casa no horário do almoço e retornava
para trabalhar e estudar, porque quando eu fiquei grávida eu estava no último período do 2º grau. Então, eu precisava estudar ainda mais metade do ano. No caso, ele nasceu em junho, e aí eu continuaria para terminar o 2º grau. E vim, como eu ficava indo e voltando em casa, eu tomava banho, trocava de roupa, e aí começou os cortejos do patrão, tá bonita e tal. Conclusão, o meu filho com aproximadamente 2 anos e meio, eu comecei também a trair o meu esposo. E essa traição durou 2 anos e meio. E o meu esposo já tinha a vida dele de adultério fora, ora aqui, mas não era sempre com a mesma pessoa, mas sim com várias mulheres. Ele falou que quantas vezes... uma vez eu cheguei no baile funk, ele falou que tinha acabado de largar a menina e eu cheguei. E aí eu não pegava, nunca peguei. Assim como ele também não pegou, mas a gente sabia que tinha contas para ser acertadas. Eu tinha plena certeza que ele me traía, porque chegava alguns burburinhos no meu ouvido, e até mesmo de parente, cansado de falar, falou assim, ó, seu marido estava não sei aonde com não sei quem. E aí ele chegava em casa, eu perguntava, e era sempre aquela coisa, não, é mentira, é mentira. Então eu já tinha aquela desconfiança. Porém, o meu esposo nunca na vida dele desconfiaria que eu o houvesse traído também. E aí a gente... outro abismo, né? A Bíblia fala isso. Aí. E aí a gente se converte, a gente foi para um encontro de casais, e aí Deus começa a trabalhar e lapidar as nossas vidas e diz para nós que precisaria de um conserto, porque a obra que ele tinha na nossa vida era muito grandiosa. E ele falou, e vocês precisam se consertar. Quando eu ouvia, sabe, Deus falando do conserto, eu já sabia o que era. Aí eu falava, ai meu Deus, eu tenho que contar daquela traição lá de trás. Porque desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu mudei, a minha vida mudou, né? Eu tive realmente um encontro com Jesus. E aí esse amante, na época que eu aceitei Jesus, ele me ligou. E ele falou, vamos sair. Aí eu falei assim, eu encontrei a melhor pessoa do mundo, que é Jesus. E aí ele fala, você se converteu? Eu falei, me converti. E aí, depois passa um período, ele vai na minha casa certificar se eu tinha me convertido. E aí eu falei, eu me converti. E desde aquele dia em diante, eu nunca mais o vi. Não sei da sua história, não sei se é vivo, se é morto. E o Senhor restaurou por completo a minha vida. E aí chegou o dia, né, de se consertar. E passar, porque foi passando o tempo. E eu falava assim, amor, vamos fazer o conserto. Porque aquilo ardia no meu coração para me contar. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu queria demais contar o que tinha acontecido, porque eu não aguentava mais carregar mais um fardo. Carreguei um durante 20 anos da minha vida e estava carregando... Já tinha contado para ele já, então? Do abuso? Do abuso. Do abuso, sim. Eu contei em 1999 e no finalzinho também de 1999 a gente fez esse concerto, se eu não me engano. Foi tudo muito rápido. Eu aceitei Jesus em 1998 e o concerto veio assim, ó. Instantâneo. As curas começaram a acontecer, sabe? Os concertos. E aí, a gente sempre ouvia uma palavra e eu falava, amor, vamos fazer o concerto? Aí ele fugia, porque ele sabia que o concerto era dizer quantas mulheres tinham me traído e tal. E ele sabia do que tinha feito. Até que um dia o Senhor prepara esse momento, a gente senta na mesa da nossa casa. Eu falo, amor, vamos fazer esse concerto? E ele falou, tá, vamos embora. Aí eu falei, eu sei que você já me traiu. Aí eu comecei a falar o nome das mulheres que eu achava. Falei, com fulana, com ciclana. Aí ele, não, fulana não, ciclana sim e tal. E ele foi contando. Aí no final de que ele contou tudo, aí teve uma mulher que ele me traiu, eu estava gestante ainda, e ele falou que quando a menina me viu, era até uma policial, porque ele trabalhava no meio de segurança, meu pai era policial, né? Meu pai, na verdade, meu padrasto era policial, então ele falou que quando a menina me viu com barrigão, falou assim, Deus me livre que eu não vou ficar com você, e você tem uma mulher grávida e tal. Ele falou que a menina não quis mais nada com ele, e tantas outras que aceitavam, né? Porque a gente sabe que nesse mundo, infelizmente, o inimigo está aí para isso. É verdade. E aí, ele contou tudo aquilo, eu olhei para ele, peguei na mão dele e falei, eu te perdoo em nome de Jesus. Porém, vinha a minha parte.
E aí eu falei para ele, eu falei, eu também te traí durante 2 anos e meio com o meu patrão, fulano de tal. E esse patrão chegou a batizar o nosso filho. No meio dessa fofoca toda, ele frequentava a minha casa. Era algo realmente... Aí ele virou, olhou para mim, meio assim, mas falou assim, eu te perdoo em nome de Jesus e tal. Aí eu falei, opa, aquele peso saiu dos meus ombros e foi para os ombros dele. E eu achei o quê? Tá tudo bem. Aí começou os ataques. Aí naquele dia mesmo os ataques começaram a se intensificar. E ele falou, então quando você não queria ter relação, e porque eu era uma pessoa que desde o início do casamento tinha dificuldade de me relacionar com ele. Eu já cheguei a propor para o meu esposo a gente viver casado, mas como irmão. Meu Deus. Porque o inimigo, ele sempre me fazia lembrar do abuso. Mas lá na traição, ele não fazia lembrar. Não. No erro, não. Meu Deus. Olha só como é que o inimigo é sujo. É sujo, é. E aí... É melhor você ficar fora do casamento mesmo, porque fora do casamento você fica bem. Viu como é que ele fazia? E fora que o amante, ele propôs, vamos fugir, eu monto um apartamento para você, você fica lá. E ele era casado também, já estava acho que no seu 2º ou 3º casamento. E eu falei, não, eu não aceitava aquilo de fugir. E aí, quando a gente faz esse concerto, ele começa isso e aquilo, ele começou a me perguntar muitas coisas, meu esposo. E eu comecei a falar, Naís. E era todos os dias de briga. Todos os dias. Ele falava, e eu contava tudo. Eu contei tudo nos mínimos detalhes. Eu falei para ele, senta aí que eu vou te contar o que você quiser saber. Como foi, como deixou de ser, e eu contei. Aí eu falei, mas a partir de hoje, eu não te conto mais nada. E a gente vai procurar restaurar o nosso casamento. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu contei tudo. Só que aí, depois disso tudo, ele ainda queria saber mais coisas. E eu não falava mais. Eu falava, não, só tá te machucando, nos magoando. Eu sei que chegou um período, ele ficou desempregado durante 1 ano e meio e eu trabalhava. Uhum. E as brigas eram tão intensa, que a gente passava a noite. Ele ali falando e eu calada. Só ouvindo e chorando. Chorando. E eu ficava perguntando, Deus, mas o Senhor falou que queria que nós fizéssemos esse concerto. E aí teve um dia que eu chorando muito, não aguentava mais, eu cheguei para um casal de amigos e falei, eu não aguento mais, eu vou me separar. Até porque a minha própria família falava, chega, separa, não dá mais, vocês agora só brigam. E isso tinha se tornado pior do que o início do casamento. Uhum. E aí eu pulei uma parte da história que quando o nosso filho nasce e ele começa a rejeitá-lo de uma forma que ele só tinha olhos para mim, eu só tinha olhos para o filho. E aí eu passei toda a gestação comprando as coisas, ganhando as coisas desse patrão, de familiares, e ele simplesmente não dava nada. Ele só supria as minhas necessidades. Ele não conseguia suprir as necessidades do filho. Foi algo que cegou ele de uma forma muito grande, tanto que o primeiro presente que ele deu para o nosso filho tinha 1 ano de idade. Quando ele consegue comprar alguma coisa para o nosso filho. E aí, o inimigo lá fora, né, ele sempre prepara o gentleman. Eu sempre falo isso. Se está ruim dentro do seu casamento, lá fora vai aparecer o gentleman, aquele que parece ser maravilhoso, só que com certeza não é. Pois é. E aí, nesse período, ele também era uma pessoa muito nervosa com o nosso filho. Nosso filho chorava muito, tinha cólicas. E aí ele não tinha aquela paciência. Ele falava, você sabe que eu vou trabalhar amanhã, com uma criança que ainda não tinha nem 1 mês de vida. Você sabe que eu vou trabalhar amanhã, por isso que você está chorando e tal. E aquilo foi nos afastando, até acontecer o que aconteceu. E aí, passando para a parte do concerto, foram 1 ano e meio de muita luta, de ouvir as palavras mais chulas. Só vagabunda, só isso, só aquilo. E aí, quando eu chego na casa desse amigo, dessa amiga, que eu falo, eu não aguento mais, a minha família já me apoiou para me separar, ele não consegue me perdoar, então eu vou me separar. E o meu amigo diz assim, mas quem foi que mandou você fazer esse concerto? Aí eu chorando, Deus,
Deus mandou, Deus testificou de tudo quanto foi jeito. E aí ele falou assim, tá, e que Deus é esse que manda você se consertar com seu esposo e agora ele te abandona, ele sai do barco e você se separa? Aí eu olhei para a cara deles assim, falei, você tem razão, esse a consequência do meu pecado, eu tenho que aceitar o que for. E daquele dia em diante, eu falei, eu não desisto mais. Eu não sei o que a gente vai passar, mas eu não vou desistir. Aí teve um período que ele, mesmo relutando, Deus mandou ele comprar o livro do Poder da Esposa que Ora para mim. E nesse dia ele estava muito chateado comigo, tinha saído com um pastor, ele não queria sair com esse pastor, ele queria aprontar, ele falou, eu estava doido para aprontar naquele dia, e aí o pastor chega lá na nossa porta e falou assim, vim te pegar para sair. Ele falou, não quero sair contigo não. Ele falou, não, você vai sair comigo. Ele, não, eu não quero sair. Ele falou que ele ia aprontar naquele dia. E aí ele sai com esse pastor, quando chega no shopping, aí ele falou que ouviu nitidamente o Senhor falar, compra esse livro aqui, O Poder da Esposa que Ora, e dá para minha serva. Ele falou, não vou comprar nada. E ele disse que relutando ali, falou, não vou comprar. E ele, na época, tinha o valor exato no bolso que custava o livro. Meu Deus. E aí ele diz, quando vai lá olhar, ele ainda falou assim, esse livro deve ser... Ele falou, não, né, na mente, esse livro deve ser caro, eu não tenho nem esse dinheiro para comprar. E quando ele olha, o livro era justamente o que ele tinha no bolso, e ele obedece ao Senhor, compra esse livro e me entrega. E a gente, obrigado. E aí eu começo a ler aquele livro. Aquele livro, e o Espírito Santo de Deus, ele começou a trabalhar de uma forma muito intensa na minha vida. E o livro é para ser lido um capítulo por dia. E eu consegui ler aquele livro naquele 1 ano e meio. E todas as vezes que eu pegava um capítulo daquele livro, eu estava vivenciando justamente o que dizia no livro. E aí eu comecei só a ficar em oração, a ponto dele fazer a minha fala e a fala dele. Nas nossas discussões, eu ficava calada, chorando e orando. E ele simplesmente, quando eu não respondia mais, ele falava isso. Aí eu não respondia, ele falava, você fez assim, assim, assim. Ele falava por mim e por ele. Ele começou a ficar de uma forma muito agressiva e ele não conseguiu levantar a mão para mim, não me bateu, nós não tivemos em nenhum momento da nossa vida agressão nenhuma física, mas eram muitas agressões verbais. Ele falou que quando Deus entregou, falou que ele me cercava num anel e que nada poderia me tocar, porque Deus estava me protegendo. E ele falou que quantas vezes ele queria dar um socão mesmo em mim, queria bater, mas ele falou que a mão dele travava, porque era Deus. Deus mostrando o que ele queria realmente realizar nas nossas vidas. E aí começou as humilhações com as pessoas de fora. A primeira pessoa que ele contou foi a minha mãe, de uma forma brusca. Ele falou, você sabia que a sua filha é uma vagabunda? E aí contou para minha mãe. Aí a minha mãe, né, também não sabia, ficou ali triste. Também? Não, minha mãe se converteu muito tempo depois, a gente orando e jejuando por ela. Aí, conclusão, ele começou a contar para os nossos amigos. A gente, às vezes, uma vez a gente estava lanchando com um casal de amigos, tudo bem, tudo normal, porque era assim, ele falava, todas as vezes que a gente brigava, no final da briga ele falava, não, eu preciso te perdoar, eu te perdoo em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco começava tudo de novo. E aí foi assim, brigávamos todo dia, depois de 1 em 1 semana, depois de 10 em 10 dias, depois de 15 em 15, foi assim, depois de 1 em 1 mês, até que a cura veio. E aí quando ele começa a porque eu entendo que ele ficou ferido também, né? Sim, foi o processo dele. De mostrar aquela dor que estava dentro dele. Isso. Porque ele traía, mas quando ele descobriu o teu lado, aquilo, eu acho que foi contra a masculinidade dele, né? Nossa! E ele foi o meu primeiro relacionamento que teve o ato sexual, eu me perdi com ele, então era algo que a pessoa não esperava, eu era uma pessoa que não deixava tocar no meu corpo, porque eu tinha já o problema do abuso. O abuso, E ele falou assim, como uma mulher que, tipo assim, eu pensei que essa nunca me trai, porque ela sempre foi aquela que não deixava, né, nada, e como é que ela vai fazer lá fora? Então, isso chocou muito ele. E o processo dele, né, foi de 1 ano e meio para conseguir liberar realmente esse perdão. Não foi fácil, e aí ele foi contando, era algo, né, e diz que era Jesus nas nossas vidas,
Porém, foi um período muito difícil para que hoje sirva de testemunho de que é possível um casamento ser restaurado após a traição. Sim, sim. Porque a gente, era assim, aí sentada numa mesa, conversando com os amigos, daqui a pouco, do nada, ele falou assim, vocês sabiam que ela me traiu? Era assim. Não estava nem falando do assunto. Não, sabia. Você sabia que ela é uma vagabunda? É isso e aquilo e aquilo. Ele falava as palavras mais duras. Eu só fazia chorar e pedir, Senhor, restaura a nossa vida. Porque eu tinha certeza que não era mais para ter separação, que Deus queria fazer algo na nossa vida. E aí, a última pessoa que ele conta, depois de tantas outras, foi para a irmã dele, a Kelly, a minha cunhada. Eu vou trazer Kelly aqui. Isso, traz sim. Amo, Kelly. Fala aí. E aí a Kelly vira para ele e fala assim, hoje vocês são novos. Todas as pessoas que ele contava, ninguém falava assim, pô, tu tá certo, larga ela. Não, todo mundo falava assim, mas hoje vocês têm uma nova vida. Hoje vocês têm Jesus. E se Jesus mandou vocês fazer esse concerto, é porque ele tem uma grande obra. Não tinha um que falasse outra coisa. Meu Deus. E aí a Kelly... Deus, sabia? O cuidado. O cuidado de Deus. Nenhum falou assim, larga ela, vai, arruma outro. Ninguém. E até com ele mesmo, uma vez, uma irmã, ele foi num culto, uma irmã que ele sempre acompanhava, sabe? Estava sempre nesses cultos, ajudava as irmãs. E aí uma irmã uma vez falou assim para ele, olha só, ai de você largar a minha serva. Aí ele, claro que eu não vou largar. E a gente ainda não tinha feito concerto. Ele, como que eu vou largar? Eu amo a minha esposa e tal. Aí ele falou assim, ai de você, o anjo diz que se você largar ela, ele te mata. E aí, olha, Nailde, nesse período, quando passou, nesse 1 ano e meio, aí nas brigas ele falava assim, me manda embora. Aí eu falava, não, eu não vou te mandar. Me manda, porque eu não posso ir, mas se você me mandar, o anjo não vai me matar. Ele falava, me manda embora. E eu falava, não vou te mandar embora, porque Deus tem um propósito na nossa vida. E aí foi. Passou esse período, quando ele conversa com a irmã dele falou assim, olha só, eu não posso fazer nada por você. Vocês hoje têm uma nova história, vocês hoje se converteram. Eu tenho um conselho para você. Vai para o monte, olha só que ela falou para ele, vai para o monte. Tinha um monte aqui perto da nossa casa. Sobe lá todos os dias e fala para aquele que pode curar a tua vida. Curar, né, mudar a sua história. Fala com Jesus. Você chega lá, Jesus, ela é isso, ela é aquilo outro. E não fala mais com ninguém. Fala com Jesus. E aí ele fez. Porque também a família via a tua conduta, né? Via que você não estava mais com esse cara, né? Sim. E mas ele também via. Era tudo mesmo atuação do diabo, né? E Nailde, para acabar com a história de vocês. Quando eu conto para ele... Espera um pouquinho. Patrícia, presta atenção nisso aí, hein, garota? Vai. E quando eu conto, foi algo que realmente foi um concerto de Deus. Não teria como ele descobrir. Não teria, se eu não falasse. Então, foi realmente Deus na nossa vida, mostrando que o que ele tinha, que o ministério era tão grandioso que não podia ter algo escondido. Sim, nossa. Foi isso que ele fez. Ele falou assim, eu preciso que vocês façam um concerto. Porque, como eu falei, eu sabia das traições dele, só não sabia quem era. As pessoas certas. Porém, ele não imaginava. Sabe o que é não passar pela cabeça do meu esposo, que eu tivesse o traído? Não imaginava. Ainda mais que fosse essa história de vida. Ninguém ia imaginar isso. Meu Deus. Isso aí. E se eu não chegasse a falar, iria até hoje estar esse caso abafado. E então, como Deus tinha essa obra tão grandiosa, como hoje a gente vê, tantos casamentos já foram restaurados através das nossas vidas, tantas famílias. Porque quando a gente chega num casamento, que aí fala assim, não, mas vocês não sabem o que aconteceu, houve traição, e aí a gente conta e fala, olha, é possível, mesmo havendo traição, é possível restaurar. Porque a gente percebe que assim, há casamentos que só não é restaurado quando a pessoa não quer, né? Eu falo sempre isso. O casamento acaba quando alguém desiste.
desiste. Você falou, não vou desistir. Olha, lindo isso. E aí, quando a gente vai, ele fica, me manda embora, e eu não mandava de jeito nenhum. Ele falava, porque senão eu vou ser morto pelo anjo, que ele falou que o que foi assim, entregue para ele foi tão forte, que ele realmente tinha medo de ir embora por ele mesmo. E ele falava, não, eu não vou. Eu não vou porque eu vou... E aí ele falou, agora eu entendo por que foi me entregue aquilo. Porque justamente era o propósito de Deus. E aí a gente passou esse 1 ano e meio. A irmã dele fala para ele ir para o monte, ele começou a ir, fazer uma campanha no monte. A gente já é moreno, ele ficou aquele pretinho, porque era aqueles dias de sol, estalando. E ele subia, porque ele estava desempregado. Ele subia todos os dias o monte e falava, Senhor, você está vendo o que ela fez e tal, e ficava lá falando. Descia. Depois voltava para casa. Descia, eu chegava do serviço, dava aquela brigalhada de novo. Foi 1 ano e meio de briga. 1 ano e meio. E quantas vezes eu fui trabalhar, Naildes, sem dormir. Sem pregar o olho, a noite inteira ouvindo ele falar. E eu quieta, chorando. Aí chegava no serviço, quando eu chegava no serviço, aí passava assim, no meio do dia, vinha aquele buquê de flores lindo. Ele mandava entregar. Porque ele queria perdoar. Só que era muito difícil realmente. E aí as meninas no meu serviço falavam, eu trabalhava em loja, que lindo! Aí eu pegava aquilo, sabe? E só fazia chorar. Só chorar. Ela ficava assim, engraçado, você não sente a mesma alegria que a gente vê assim, se fosse eu recebendo um buquê de flores, só que eu não contava o que eu tinha passado durante a noite toda, ouvindo palavras de baixo escalão e tal. E aquilo, sabe, eu só olhava assim e falava assim, meu Deus, quando ele vai conseguir realmente liberar o perdão? E aí passou 1 ano e meio e ele conseguiu. Mas deixa eu te perguntar, liberar. quando você recebia as flores, você pensava assim, ele está buscando perdão. Você entendia Sim. assim? Sim. Aí isso te dava mais força para, né? Eu via que ele buscava, que ele queria perdoar, porque todas as vezes que a gente brigava, ele me pedia perdão. E falava assim, eu preciso te perdoar. Eu preciso não mais jogar, né, na sua cara tudo. Era assim. Nossa, vocês dois lutaram muito por isso. E aí teve uma vez, Naildes, que a gente brigou tão feio, dele falando que eu perdi. Eu chorei tanto que eu perdi o fôlego. Ele ficou desesperado, eu comecei a desfalecer, perdi o fôlego de tanto que eu chorei. A dor era muito intensa. Por quê? Porque, na verdade, eu comecei a me culpar. Eu passei um período em que eu precisei a me perdoar também. Sim. Porque eu falava assim, eu estraguei o nosso casamento. Aí eu até brinco com ele quando, assim, às vezes eu chamo ele de José, porque o nome dele é José Francisco. Aí eu ficava assim, eu estraguei o meu José. Ficava brincando com ele. Porque foi muito difícil. E aí, um período da minha vida, eu precisei me perdoar. O homem que sai com muitas mulheres se sente garanhão, né? O gostosão. Aí, de repente, ele percebe... E uma, Naildes, há pouco tempo agora, deve ter alguns anos, eu aprendi que até mesmo o homem que sai com muitas mulheres vai ver o que aconteceu com ele lá atrás. Tem uma história. Porque muitas das vezes é para se afirmar. Autoafirmar, né? Se autoafirmar. Autoafirmar, isso aí. Dizendo, eu sou homem. É. Porque o meu esposo também tinha sido abusado. Só que a gente não, eu não sabia. Eu não sabia também. Eu não sabia. Olha para tu ver, né? Você tá falando aí, eu tô aqui pensando, meu Deus, junta-se duas histórias. Ninguém sabe, né? O que real que aconteceu na vida de cada um, né? Então, às vezes, a pessoa desiste, assim, não vou continuar mais com essa pessoa, desiste da relação, desiste do casamento, né? E às vezes tem uma história sofrida atrás. Vocês dois, né? Ainda bem que vocês decidiram, né? Com a ajuda de Deus também. Mas, assim, nessa hora, eu acho que mais do que Deus, é o próprio posicionamento de falar, não, eu não vou desistir, eu não quero perder, eu não quero que acabe. Ai, é muito agora, fácil não é fácil. Foi muito dolorido tanto para ele quanto para mim, sabe? Foi muito difícil. Pode você falar, eu sinto isso. O nosso filho também passou, né, por esse processo. Foi muito... A família passa, não adianta. Porque, como eu falei, ele foi envolvido a família. Mas aí,
o processo foi, né, passando, a gente foi conseguindo. E aí, hoje, né, nós sabemos o real motivo. Quando eu me relacionei com essa pessoa, eu tinha 18 anos e essa pessoa tinha 40 e poucos anos. Nossa. A minha carência paterna me levou a me relacionar. Hoje eu entendo isso. Mas antigamente eu não entendia. Porque o sexo com o amante também não era o que eu mais gostava. Assim como eu não gostava no meu casamento. Eu já tinha sido molestada. Uhum. Então, o que me atraía no amante era o carinho, o cuidado. Justamente o que eu não tive. O paternalismo que te faltou quando você era criança. Isso aí. Tudo Entendeu? tem uma história, tudo tem um fundo, tudo tem uma história por trás. E o meu esposo era se autoafirmando, me traindo com várias mulheres porque tinha sido abusado por um homem, né? No caso, na época, ele tinha sido abusado por uma pessoa da família. E ele também percebia que você rejeitava ele. Então, ele, no fundo, eu acho que ele achava que o problema era ele. Ele não estava conseguindo, né, te tratar de um jeito que você se sentisse... Olha, uma coisa vai ligando a outra. É um novelo, né? Isso. E engraçado que ele foi abusado ainda pequeno, né, por um membro da família. E depois, ele foi abusado já aí entre os seus 10, 11 anos, porque... a pessoa com 10, 11 anos hoje está até diferente, mas na nossa época ainda não tinha esse entendimento do que era a vida sexual. Não tinha, não. E aí, ele foi abusado por uma vizinha. A vizinha pegava ele e levava, o marido saía, ela levava e ali ele se sentia, porque na época, quando ele me contou, eu falava assim, tu se sentiu cara, né? Uma mulher... E você, né, se tornando uma adolescente, ainda que nem, né, 10 anos, era uma criança ainda, 10, 11 anos. Principalmente os Aí eu falei assim, aí eu ainda falei assim, então você achava que era o tal, mas na verdade você estava sendo abusado por aquela mulher. E fora o abuso que já havia acontecido antes, por um homem. Então você vê como que são as coisas. E ele sempre tentando o quê? Se autoafirmar, eu sou homem. Então ele se relacionava com várias mulheres. Mas o amor que ele, né, tinha e tem por mim era muito grande. Sim. Então também ele lutou por esse amor. Entendeu? E até que Jesus ressignificou. Tem alguém escrevendo aí, Michele Machado. Meu marido orou muito por mim, ele não desistiu de mim, agradeço a ele por nunca desistir de mim agora. E somos um. Eu ajudo ele, ele me ajuda e assim Deus fez, Deus faz, Deus é lindão, grandão. É verdade, esse Deus é maravilhoso. E assim aconteceu, Naídes. E veio a restauração e a gente pôde entender o propósito de Deus ali na nossa vida. Quantos casais foram ministrados, porque a gente depois fomos palestrar em encontro de casais e igrejas, e palestrando sobre perdão. Até fomos convidados agora recentemente para palestrar de novo sobre perdão. E foram muitas vidas que saíram desses cativeiros que um dia a gente se encontrou. Então, indo agora, porque eu nem sei que horas tem, que a gente já passou, eu acredito. Passou não. Tá e aí depois veio o livro A Verdade Vos Libertará. Porque justamente foi isso que aconteceu a minha vida inteira. Desde a minha infância, lá desde muito nova, porque antes do abuso sexual eu já tinha tido a fatalidade da paternidade, de não ter o meu pai. Só que eu não lembrava. Como eu falei na outra live passada, eu fiquei sabendo que eu não era filha do meu padrasto com 10 anos de idade, no dia do meu aniversário. Que a minha mãe me conta, e aí eu, né, sem entender, ela foi e me mostrou a foto de quem era o meu pai. Então, quando eu tinha aí por volta de 2 anos e pouquinho, aconteceu essa fatalidade, né, de eu não ter mais o meu pai. Minha mãe disse que eu tive febre emocional, porque foi uma separação muito brusca. Ela já havia também se separado dele num período e estavam, né, retornando. E aí ela falou que foi muito difícil. Quando a minha mãe trabalhava de 15 em 15 dias num local e só vinha para casa de 15 em 15. Tipo assim, ficava 15 dias no trabalho e voltava, né, para casa. E aí, quando ela volta nesse período de 15 dias, falam que meu pai tinha sido morto. Tinha sido assassinado, isso tinha acontecido. Só que a minha mãe não acreditou. E aí depois um parente da minha família disse que viu meu pai.
Eu vi o João. E a minha mãe alimentou essa história durante muito tempo da sua vida, que foi agora, no ano de 2018, que eu descobri toda a história. Eu fui em Minas, depois de muito tempo descobri sobre a história do meu pai, cheguei lá e realmente ele havia morrido há 40 e poucos anos atrás. Mas essa história está muito bem relatada no livro A Verdade Vos Libertará. É uma história linda e Deus foi ressignificando cada partezinha da minha história. Eu sei que ainda tenho muito para crescer, muito para... A gente, a cada dia, a gente é um processo, né? Na verdade. É uma reconstrução. A cada dia Deus está... Tem até um louvor que fala, Deus está nos construindo, né? E é um processo. Só que eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por esse processo maravilhoso que Ele tem me feito passar a cada dia. Hoje eu não sou mais aquela menina tímida por causa do abuso. Não sou mais aquela menina que se permitia ser acusada pelas coisas que aconteceram, sabe? Aquela mulher que se via a pior das mulheres porque tinha traído o esposo, sabe? Aquela mulher que sempre estava ali se sentindo a pior, a pessoa mais inferior. Já aconteceu de eu me esconder das pessoas. Sempre, se eu estivesse em algum lugar, eu procurava a cozinha, eu procurava o lugar onde eu não ia... né, estar ali aparente, porque eu não conseguia nem mesmo me relacionar de fala, né? De tamanho eram os traumas que eu carregava. E hoje não. Até para mim falar aqui, isso é um milagre. Falar nas redes sociais, isso é um milagre de Jesus. E esse Deus é muito lindo. Aonde compra o livro? A Sulami? Irmã, lá de São Paulo. Sulami? É. Olha, Sulani, eu posso enviar pelo correio, pode me chamar no direct ou pegar meu zap com a Anaildes, aí eu passo no correio. Tem também o site lá no meu Instagram, mas a maioria... A minha irmã vai colocar aí, passa o teu site, pode passar, que a minha irmã, ela que... O meu arroba do Instagram é @Cristiane Basílio Oficial. Isso, que aí ela vai colocar aí, tá? E aí as pessoas podem me chamar lá no direct, que a gente manda pelo correio. E vocês podem adquirir mais fácil, né? Porque pelo site, aí eu acho que o custo sai um pouquinho maior, né? Pelo site. Sim, mas aí podem ficar à vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O tema da live é quando o passado interfere no presente. O que fazer quando acontece isso? Qual a sua dica? Eu estou com algumas mulheres aí que estão passando por depressão, sabe? Porque estão vivendo problemas no casamento e problema na sua vida pessoal. Não consegue sair. Sim. O passado, ele interfere no futuro quando a gente não deixa ele para trás. Ou no presente também. No presente, porque a gente não deixa ele para trás, a gente fica carregando. Como eu falei, eu carreguei durante 20 anos algo que eu poderia ter resolvido lá atrás. Eu não precisava ter casado com esse problema. Se eu chegasse, mãe, aconteceu isso, isso e isso, eu preciso de cura. Só que eu não tinha Jesus. E é como eu falo, a verdade que nos liberta é Jesus. A gente percebe que a gente sempre está ali tentando lutar. Não estou dizendo que, então eu fazer um tratamento, eu não tenho Jesus, mas eu fazer um tratamento com psicólogo, num psiquiatra, num psicanalista, não adianta. Pode até ser que adiante alguma parte, mas para ter uma vida em abundância, uma vida totalmente restaurada só em Jesus. Não tem outro, Naildes, não tem outro que possa restaurar a nossa vida por completo. E quando a gente conhece a Jesus, quando a gente se entrega a Ele, a gente não vive mais no passado. A gente consegue, como eu falei na live passada, ressignificar o nosso viver, ressignificar a nossa vida. E aí a gente consegue viver um presente de excelência. E quando a gente vive um presente de excelência, um presente ressignificado, com certeza o futuro vai ser diferente. Porque se eu carrego o meu passado para o presente, o meu futuro vai ser de dor. Comprometido, né? Não tem como. Se eu ficar carregando o meu passado para o presente, o meu futuro vai ser de dor, o meu futuro vai ser de frustração. E quando eu deixo o meu passado no passado, porque eu não tenho como mudar o passado, eu posso ressignificá-lo. Mudar, não. Não tem como eu voltar lá e fazer com que aquele abusador não abuse, mas eu posso perdoá-lo. Não tem como eu voltar lá atrás e fazer com que um filho, uma filha volte às vezes, mas eu posso o quê? Liberar. Porque quantas das vezes a gente fica ali? É o que aconteceu com você. Você sabe que é mãe, mas os seus filhos estão aonde? No céu. No céu.
Eu vivi o Dia das Mães agora, né? O Dia das Mães para mim é muito difícil, mas eu até postei isso. Eu entendo que eu sou mãe. Eu sou mãe, eu gerei, eu engravidei, eu dei mamar, eu fiz tudo que uma mãe faz. Entendeu? E esses dias... Eu entreguei, ele está no de Cristo. Esses dias, Naide, eu falei com uma jovenzinha, ela começou a chorar porque ela tem também seu pai falecido, e ela falou que não tem contato com alguns irmãos desse pai. E ela começou a chorar e falar assim, agora é o mês da família e eu não tenho família. E ela tem mãe e irmãs, tios, sabe? Ela tem vó, vô. E eu falei assim, muitas das vezes a gente dá muito valor àquilo que a gente não tem. E a gente esquece de dar valor àquilo que a gente tem. Você tem mãe, você tem irmãs. Para de ficar... Sabe o que a gente tem que fazer, Naídes? Agradecer o período que nós passamos com aquela pessoa que a gente tanto amava. Com certeza. Sabe? Tem que... Senhor, muito obrigado pelo período que eu passei, né, com as pessoas que eu amo. As pessoas foram, mas agora eu preciso entender que tem outras aqui que precisam ser amadas. E aí ela só conseguia ver o que ela não tinha. Mas o que ela tinha, ela não conseguia enxergar. E ela tem até hoje. Você está falando isso, eu entrevistei uma das meninas que participaram aqui da live, ela estava falando para mim que ela estava afundada na depressão. E ela queria morrer, ela com os filhos, ela foi para uma avenida aqui, a Avenida Brasil, né? Que ela mora próximo, com as crianças para morrer. Ela queria morrer. E ela disse que um dia, ela em casa, ela começou a pensar em Deus, começou a pensar no céu. Falou assim, meu Deus, eu tenho filhos, eu tenho uma casa. Porque ela falou, o diabo fez ela esquecer tudo que ela tinha. Ela só lembrava do que ela tinha perdido. Então, ela estava afundada na depressão até o momento em que ela só lembrava do que ela não tinha. Porque ela não conseguia lembrar, nem olhar e nem ver as coisas que ela tinha ali. Aí ela parou e pensou, não, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa. Ela disse que começou a lembrar, olhar, e ela foi descobrindo um monte de coisas que ela tinha que ela não estava percebendo. E ali ela começou a decretar, sai daqui, diabo, eu não quero depressão mais. Achei muito lindo, né? Ela Glória a Deus. A gritar dentro da casa dela. E foi do começo para a cura dela. É interessante isso. Né? Às vezes a gente não tem noção, a gente não percebe o que temos, só olha o que faltou. Né? Que falta. E isso, às vezes, não é nem com um ente querido. Às vezes tem pessoas que falam assim, a minha casa não está do jeito que eu quero. Então, eu já ouvi mulheres relatando sobre isso. Eu queria poder fazer um bolo e sentar na mesa com a minha família, mas eu não tenho uma mesa. Então, eu, fico triste porque eu não tenho algo pronto. Porque a minha cozinha não está pronta, porque a minha sala não está pronta, porque meu espaço gourmet não está pronto. E aí eu sempre tenho falado, gente, cria um momento. Uma vez, Naídes, eu até falei já isso numa live, as minhas filhas iam chegar da escola e assim, eu tenho a mesa, estava lá a mesa, mas só que eu não tinha algo assim, de um lanche que eu gostaria de oferecer para as minhas filhas quando chegasse da escola. Porém, eu tinha lá um suco e eu tinha um milho de pipoca. E aí o que eu fiz? Fui lá, fiz a pipoca, fiz aquela baciona de pipoca. Peguei uma toalha que poderia forrar na mesa, mas eu falei, não, eu tenho que fazer algo diferente. Porque se eu forrar na mesa e botar essa pipoca, eu falei assim, é um lanche, né? Mas eu falei, eu preciso que traga um impacto. Peguei, forrei no chão. E quando elas chegaram, eu já estava sentada no chão com a bacia de pipoca, com suco. E elas olhavam para mim assim, aí eu falei assim, piquenique. E elas olharam... Piquenique, mãe! Piquenique dentro de casa. Elas sentaram ali, foi um momento maravilhoso. Maravilhoso. Com uma bacia de pipoca, um suco, e elas sentaram ali e ficaram maravilhadas. Então, às vezes, a gente acha que tem que ter muito. Eu tenho que ter a mesa tal, eu tenho que ter... Eu me lembro que logo no início da nossa caminhada, nós não tínhamos mesa na nossa casa, e eu chamava as pessoas para jantar na minha casa. Eu forrava no chão, botava as almofadas, botava prato, tudo bonitinho. E estava no chão. Muito legal, muito legal. E tudo bem. E aí as pessoas deixam de viver com a sua família porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Faz cinema. Quantas das vezes eu puxei o sofá na minha casa, botei de frente para a televisão, hoje é dia de cinema. Dentro da sua casa. Show. Cria o seu Então momento, você tem que glorificar o Senhor pelo aquilo que você tem. E não pelo que você não tem.
E aprenda a ser feliz, né, com o que tem. Isso aí. É a gente buscar essa felicidade, essa alegria com aquilo que às vezes se tem tanta coisa. Eu estive ministrando na ADVEC Madureira e eu falei, gente, eu me lamentava por causa do guarda-roupa, eu já contei isso, né? Do guarda-roupa que estava com a gaveta quebrada. Meu Deus, eu tinha tudo. Só que eu estava preocupada com a gaveta do guarda-roupa quebrado. E depois veio um guarda-roupa lindo, todo espelhado, mas aí meus filhos tinham morrido num acidente de carro. Eu mal olhei para aquele guarda-roupa. Aquilo ali, para mim, eu queria estar com a gaveta quebrada antes de estar com meus filhos, mas aí é aquilo que a gente está falando. A gente está sempre pensando no que queria no passado, mas o passado não tem como você consertar ele. O que passou, está lá para trás. É a gente pensar na frente. Vamos ser felizes daqui para frente, vamos ser felizes com as pessoas que estão com a gente, né? Olhar quem está ali, o que você tem. Ah, é pouco, mas é teu, tá ali, tá contigo. Então aproveita. A Bianca botou, nunca vou esquecer desse guarda-roupa. É mesmo, eu vou nos lugares, as pessoas pedem para mim falar isso do guarda-roupa. Bianca é minha ovelha. Ah, Bianca, sua ovelha, tá, um beijo. Ela tá sempre aqui comigo. Patrícia, um beijo. Mas é isso, gente, vamos... Olha a história que Cris contou aí. Eu anotei aqui, Cris, eu botei assim, como o diabo lutou para destruir vocês. É interessante você falando aqui, eu não conhecia essa história toda, assim, do jeito que você contou, eu já conheço alguns pedaços, né? Mas assim, a tua história é tipo a minha, cada hora vai saindo alguma coisa, né? Cada hora vai vindo algumas coisas. É bom porque a gente tem sempre algo a dizer, né? Então, você falando, né, do teu esposo, você junto, a luta que foi, para vir o perdão, para esquecer. Eu acredito que não se esquece, é claro que não, porque é aquilo que o pastor ele fala, ninguém tem amnésia. Então, você não esquece, só que não dói. Você lembra sem dor. Como eu agora, eu falo dos meus filhos, não dói. Sabe? Eu falo assim, antigamente eu ia falar assim, se você falar sem chorar é porque não dói. É verdade, porque eu não choro mais. Eu falo dos meus filhos sem chorar. Então, a dor tá lá, como machucado, que fica a cicatriz, tá lá. Mas não dói, né? Bate assim, às vezes se bater forte, dói. No caso, aí chega as datas de aniversário deles, né? Ontem foi aniversário dos meus genros. Meu genro tivesse aí, tinha feito aniversário. Minha filha tinha feito festa surpresa. Então, a gente lembra e sente um pouco, mas a gente não chora. Que o Espírito Santo de Deus vai, né, tratando de cuidar a gente, de curar. E assim, vai servindo de testemunha. A nossa dor, a história, que eu falo que a gente não tem passado, nós temos história. Passado não, é história. Então, a nossa história, a dor, ela serve de testemunha. Ela serve de cura para outras pessoas. Serve de alívio, de ajuda para outras pessoas. Isso é muito bom, né, Cris? Isso é muito bom. É maravilhoso. Maravilhoso. Pode falar. E, na verdade, é o que a gente precisa fazer, né? Na verdade, o passado, ele não pode paralisar o seu presente. Não pode. E o que muitos têm vivido, às vezes, a pessoa está ali e fala assim, eu perdoei meu esposo, minha esposa pela traição lá, mas vivem ali sempre remoendo aquilo, jogando, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque toda a briga fala. Então, não houve perdão ali, não houve uma ressignificação. E, às vezes, a pessoa vai ali arrastar aquele casamento, até mesmo até que a morte o separe, mas um casamento infeliz, um casamento machucado, um casamento dolorido. Né? Mágoas, acusações. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus quer. Ele quer dar vida plena em todas as áreas da nossa vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muito maravilhoso. Que pena de parar. Que pena que já estamos chegando no final, mas é muito bom, sabe? Eu queria ser da sua igreja, para ficar sentada assim, só ouvindo. Eu nem falo tanto assim na igreja. Não, mas encontro de mulheres, não. Geralmente eu falo mais nas salinhas, né? Lá no ficar nas salinhas. Isso. Mas que coisa linda, que coisa maravilhosa, que o desejo do meu coração é que Deus te abençoe muito, né? Muito mesmo. Que esse livro vá para vários lugares, que seu nome seja soprado para muitos lugares. Pessoas que, como você, o reino precisa de pessoas assim, que não tem medo de se expor. No outro dia eu fiz uma live
que eu falei de... Ó, a Patrícia está pedindo para você orar. Paty, depois eu vou te passar o contato dela para você conversar um pouquinho com ela, tá? Pode passar. Tá. Patrícia é uma menina de Deus. Que eu esqueci até que eu falei. Fui olhar a Paty falando. O que eu estava falando? Esqueci. Não peguei também. Fui olhar para a Paty. Mas, assim, Deus, o reino precisa de pessoas assim. Eu lembrei. No outro dia eu falei numa live que Deus chama pessoas intensas. Sabe? A gente tem que ser intenso para as coisas de Deus. De querer, sabe? Não, eu quero sim, eu quero fazer, eu não tenho medo. Tenho medo sim, mas eu vou com medo e tudo. Sabe? Eu sou muito medrosa. Todas as vezes que eu fui chamada para ministrar, eu passo um dia que só Jesus, eu sinto dor de cabeça, eu fico nervosa. Não sei se você é assim. Então. Mas eu estava até falando com a menina hoje lá na igreja. Isso é dependência. Porque a gente entende que Deus não usa a gente não consegue falar nada, né? E às vezes, assim, é incrível, eu tô com agenda direto esse mês de junho, mês de julho. Aí eu fico assim, Deus, mas a minha história eu acho que já esgotou. Mas chega quando eu vou começar a falar, por incrível que pareça, eu falo coisas que eu esqueço de outras, eu anoto, na hora eu não consigo falar nada que eu anotei. E assim Deus tem feito, sabe? E eu sei que com você não tem sido diferente. Que Deus abençoe muito sua vida. Para mim foi uma honra tremenda estar aqui diante de você, sabe? Você é linda, maravilhosa. Fale. Como é que é aquele negócio que você falou do cálice? Eu achei aquele lindo, para não se calar. Cala-te. Cala-te. Temos feito seminário Cala-te, que também está justamente dentro do livro, porque por causa justamente das mulheres, dos homens que se calaram por causa de abusos, por causa de outras coisas que acontecem nas suas vidas e permanecem calados, deixando com que o inimigo prevaleça, com que o inimigo tire, né, suas bênçãos, suas vitórias, vivendo uma vida carregando mazelas. E aí a gente começou a falar dentro do livro sobre esse seminário Cala-te, e tem sido uma bênção, porque até mesmo com o livro eu já tive muitos testemunhos, né? O livro já está em Portugal, o livro já está internacional. E tem outros lugares também que ele já foi. E assim, tem pessoas que têm me dado os feedback falando, olha, o que eu li lá impactou a minha vida. Eu fiquei tanto tempo também calada, assim. Então eu percebo que quando a gente resolve colocar para fora aquilo que nos aconteceu, para que agregue valor a outras vidas, isso também traz cura para outras vidas. Assim, quando nós começamos a falar, mais curas são geradas em nós, é gerada no outro também. E tem uma frase que... Tem uma frase... Vou mostrar, que Deus me deu, e eu coloquei na página 87 do livro, e Deus me deu quando eu estava terminando de fazer a correção do livro para que fosse para a editora, ele me deu essa frase. A ousadia nos leva a expor situações, fazendo com que a vergonha perca a força da acusação. Foi isso que aconteceu na minha vida. A vergonha, né? De falar, você traiu seu marido, você foi abusada. Todas essas vergonhas perdeu a força da acusação, para que possa ser gerado em outras vidas tudo aquilo que Deus já gerou na minha e tem gerado ainda para a honra e glória dele. Amém? Aqui está o livro! Olha lá o livro, gente! Lindo! A verdade vos liberta. Esse aqui é o meu, todo rabiscado já, porque eu amo rabiscar, escrever. Os meus livros são tudo assim, mas... e ele já está até amareladinho de tanto que eu uso. Porém, os outros são mais branquinhos, bonitinhos. E se você quiser adquirir o livro, é só me chamar lá no Instagram, no direct, ou até mesmo falar com a Anaílde, tá bom? Foi uma honra, Anaílde, estar aqui com você, compartilhando mais uma parte da minha história. Eu que digo isso. Eu queria que você fechasse, dando um conselho para alguém que está passando um problema no matrimônio, no casamento. Está quase desistindo e está pedindo socorro. O que você falaria para essa família, para essa esposa? Que eu acho que é uma esposa que está aí. Sim, eu falaria, não desista. Porque Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. E de repente você vai falar assim, mas eu já tenho Jesus. Né? Porque quantas já têm? Ainda não conseguiram sair desse quadro. Eu quero te dizer que você precisa querer. A oração do Pai Nosso, na minha Bíblia, que eu tenho uma Bíblia que a tradução é a mensagem, e se você tiver
condições de comprar essa Bíblia, a mensagem, ela diz, tem um pedacinho lá que diz da oração do Pai Nosso, livra-nos de nós mesmos e do diabo. Primeiro manda que a gente venha se livrar de nós mesmos. A Bíblia é a mensagem. A tradução da oração do Pai Nosso, que tem em todas as Bíblias. Em Mateus, se eu não me engano, 6. E aí você vai lá na oração do Pai Nosso. Lá na Bíblia a mensagem, a tradução da Bíblia a mensagem diz: livra-nos de nós mesmos e do diabo. Primeiro, precisamos livrar-nos de nós mesmos. Somos nós que atrapalhamos muitas coisas. Jesus já conquistou na cruz do Calvário tudo. Tudo para as nossas vidas. Porém, nós muitas das vezes nos continuamos permanecendo limitados. Nós permanecemos. Mas ele já conquistou. Ele manda que a gente venha tomar posse, que a gente venha ressignificar. Ele está ali, de braços abertos. Oh, eu estou aqui. Eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu quero mostrar para você que há, sim, um novo a ser vivido. Mas primeiro a gente tem que querer, né? Por isso, como é bom a gente se autoconhecer, para que a gente possa entender que eu preciso estar ali e avançar. Muitas das vezes a gente vê assim, eu tenho que mudar fulano. Mas aí a gente ouve o quê? Quem precisa da mudança precisa partir de quem? De nós mesmos primeiro. Então, se hoje eu estou vivendo uma vida amarga, uma vida acreditando que não tem mais jeito, eu preciso mudar esse meu pensamento. Tudo é possível aquele que crê. Então, a gente precisa entender que é possível, sim, viver uma história nova, uma história ressignificada, uma história curada através de Cristo Jesus, mas eu preciso querer. E aí, por isso vem lá falando, livra-nos de nós mesmos, porque a gente tem atrapalhado algumas coisinhas aí que Jesus quer fazer. Muito show, muito show. Amém? Muito bom, muito bom. Gente, espero que tenha sido bênção para vocês. Eu vou pedir Cris para liberar uma oração para mim, para todos nós, né? Nessa tarde. Seja à vontade, amor. Amém. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, quero te agradecer por este momento, por este canal, Senhor Deus, do teu fluir, Pai querido, que está aqui através do Facebook da tua filha, que esta live possa alcançar muitas vidas. Se há, Pai querido, mulheres, Senhor Deus, que ainda não conseguiram ressignificar, perdoar, serem curadas, moldadas, tratadas, Senhor Deus, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo agora, Senhor Deus, possa, Pai querido, ir de encontro a cada uma dessas mulheres, homens. Nós não sabemos, Senhor Deus, das reais histórias, mas Tu sabes. E nós pedimos a Ti, Senhor Deus, gera, Pai querido, nesses corações a vontade, Senhor Deus, de sair, Senhor Deus, desses estágios. Pai querido, de sair, Senhor Deus, desses momentos de angústia, de tirar esses pesos, porque o Senhor Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa agora ir de encontro a essas mentes, a esses corações, trazendo, Senhor Deus, este bálsamo de Gileade que só o Teu Espírito Santo pode. Ah, Jesus, traz, Pai querido, a coragem, traz, Senhor Deus, a vontade, Senhor, de ir em frente e não desistir. Pai, assim como eu falei da oração do Pai Nosso, que está com essa tradução na Bíblia, a mensagem, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor, de nós mesmos e do diabo. Pai querido, que possamos entender, Pai querido, que precisamos ter uma mente a cada dia ressignificada, assim como a Tua palavra diz que a gente precisa transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, Pai, nas coisas que vêm de Ti, que a gente precisa buscar as coisas que é do alto, Pai. Por isso eu te peço, Senhor Deus, vai de encontro. Pai, começa a moldar esses coraçãozinhos, a trabalhar, Senhor Deus, no mais íntimo do profundo, tirando todas as brechas que acertaram, Senhor, tirando, Senhor Deus, todas as dores, Pai, para que possa viver uma vida plena. E essa vida plena o Senhor já conquistou na cruz do Calvário para nós. E ela começa a ser vivida aqui, no hoje, no agora, Pai. No nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós choramos e somos gratos, Pai. E pedimos a Ti que essa live alcance muitas vidas. Pai querido, que esta live, Senhor Deus, gere cura através
Pai querido, de Ti, através do Espírito Santo que convence, Senhor, que consola, Pai, do Teu Espírito Santo que molda, que muda e que fala conosco. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Agradeço pelo carinho, tá? Muito obrigada por tudo. Deus abençoe você, sua casa, gêmeas, os filhos, né? Beijão para todas. Tá Eliane, bom. te amo. Tem muita gente aí. Muito obrigada, tá, Cris? Até outro dia, então. Deus abençoe você. Até Tchau. outro dia. Beijão. Amém. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Foi muita bênção, né? Obrigada aí, Delaí, Leidiane, Mamãe Olete, Joelma, Marília, beijo. Obrigada, gente. Obrigada aí por vocês estarem aqui comigo, Patrícia, Michele. Aí, vocês querendo livro, né? A minha irmã botou aqui. Adquira no @Cristiane Basílio Oficial, tá? Aí é bênção. Eu ainda não li o livro dela, mas eu vou fazer questão de ler, né? Porque ela é uma bênção. Eu conheço já há algum tempo, uma grande mulher de Deus. Um beijo, Mônica. Um beijo nas crianças. Um beijo, Mari Carlos. Beijo para todos vocês. Eu vim entrar também, Moni Santos. Nancy. Eu vi Nancy aí. Um beijo, Nancy. Um beijo. Elaine. Eu acho que Nancy é a primeira vez. Olha, minha Fátima. Beijinho. Joelma, Roseli. Um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada aí pelo carinho. Obrigada por vocês estarem aqui comigo essa tarde. Amanhã, Roberta Mendes, obrigada, querida. Obrigada aí pelas dicas, pela Ivone, um beijo da Maria das Dores, tá? E pastora Gorete, beijo, pastora. Obrigada aí pelo carinho, obrigada aí, gente, por tudo. Valquíria também, obrigado. Jean Carlos, seja bem-vindo, Deus abençoe. Ele botou um abraço, Varoa. Obrigada, Deus abençoe. Não sei se ela foi, porque tem várias que ela... Ah, sim, ela foi abusada, eu acho que foi por um tio. Não, a mãe dela trabalhava numa casa de família, e aí foi ali, no trabalho, entendeu? Foi no trabalho da mãe, enquanto a mãe, acho que foi o patrão, alguma coisa assim, entendeu? Ela falou na outra live, depois, vocês veem a live de sexta-feira. Foi sexta-feira que ela participou comigo, e ela contou detalhes do abuso, tá bom, gente? A live de sexta, acho que foi quinta-feira, a live de quinta-feira. Eu vou procurar e coloco no meu Facebook de novo, que aí vocês podem ver a parte 1 e agora a parte 2, tá bom? Sandra, que bom, minha amiga, lá do Sul. Obrigada pelo carinho. Gente, irmão José Jorge, obrigada. Deus abençoe a todos vocês, tá? Gente, eu quero liberar a bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida material, sua vida sentimental, sua vida espiritual. Que na tua casa tenha motivos para sorrir, que na tua casa tenha motivos para cantar. Convide Jesus para entrar na tua casa. Fale com Jesus. Jesus, tu não é visita aqui, não. Hoje eu vi a minha amiga, esqueci o nome, ela lá na oração, ela falando, achei muito interessante. Falei, eu vou levar lá para a live. Chama Jesus para entrar na tua sala. Chama Jesus para entrar na tua cozinha. Chama Jesus para entrar no banheiro. Chama Jesus para entrar no teu quarto. Chama Jesus para entrar na varanda. Chama Jesus para entrar em todos os cômodos da tua casa e fala para ele, Deus, Jesus, vem cá. Tu não é visita, não. Tu és bem-vindo na minha casa. E eu tenho certeza que a paz irá reinar, que a bênção irá reinar e a alegria irá reinar. Não deixa que o passado interfira na tua vida, no teu presente. Não deixe. Esqueça o passado. Jogue fora o passado. Siga em frente. Olhe para Jesus. Olhe em volta. Veja tudo que Deus tem te dado. Teus filhos, tua casa, tudo que você tem. Tudo é Deus que te deu. Então, seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o teu esposo. Seja feliz na tua casa. Eu libero a palavra de felicidade para você e para toda a sua família. Seja abençoado. Amanhã, 1h30 da tarde, estarei aqui novamente. Vou estar com a minha amiga Sandra Vieira. Vocês vão gostar, uma menina de Deus também. E vai ser bênção ela estar aqui conosco, tá?